Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Conexão segunda edição. Neste mês de março, que Ismaela Silva está de férias, nós aqui da Central de Conteúdo estamos nos revezando para dividir a apresentação. Eu sou Priscila Miranda. Muito boa tarde. A gente começa a Conexão desta terça-feira falando sobre os 5 anos de pontificado do Papa Francisco. Ele, que assumiu a frente da Igreja Católica no dia 13 de março de 2013, substituiu o então Papa Bento XVI, que uma das vezes históricas renunciou o pontificado. Temos uma matéria lá no JC Online falando sobre esses 5 anos de pontificado do Papa Francisco, que ele passa esse aniversário de 5 anos entre elogios e pressões, tanto os elogios dos fiéis da Igreja Católica, como a pressão de alguns setores da Igreja para que coisas sejam modificadas, O Conexão também apresenta, a gente tem agora uma enquete sobre esse assunto. Você que está assistindo a gente agora, o que você acha desses 5 anos de papado do Papa Francisco? Acesse lá o JC Online, tem uma enquete lá sobre esse assunto para vocês votarem. Vamos ver os comentários aqui. Você pode mandar comentários para a gente aí no Facebook e também pode assistir a gente pela TVJC, tvjc.com.br. E aí nessa matéria que Cleide Alves, nossa repórter de cidades, fez sobre o Papa, comenta, desde o começo, quando ele assumiu a igreja, que ele está conseguindo fazer algumas reformas, mas de forma mais lenta, E aí a visão da igreja é de que todos, da visão da igreja dele é que todos participem e que isso é a visão de uma pessoa que Cleide entrevistou, Tá lá, vocês podem acessar o nosso quiz. Inclusive, a gente tem um resultado do quiz de ontem, que foi a saída de Richelle do esporte. Inclusive, o pessoal de esportes, daqui do Jornal do Comércio, está colocando a matéria já sobre a negociação, que o esporte fechou a negociação entre André com o Grêmio. E aí já tem matéria no ar, vocês podem acessar o JC Online. Pronto. Falando agora, continuando com o tema de cidades, nós temos o especial da repórter Cíntia Leites, que está no ar, que é Zika em 1000 dias, Aquela epidemia que surgiu em 2015, que nós noticiamos com exclusividade aqui no Jornal do Comércio. Está completando praticamente 1000 dias, desde que os primeiros bebês que foram afetados com a microcefalia, por causa do vírus da Zika, foram afetados. E aí tem um especial sobre esse assunto muito bacana que Cíntia Leite fez. Inclusive, amanhã, aqui na TVJC, vai ter uma entrevista com especialistas sobre esse assunto, Desde o nascimento dos bebês até eles completarem 1000 dias. O que muda, Quais são as transformações que essas crianças passam, que elas enfrentam? Vocês podem acessar tudo lá no especial, que está passando aí as imagens do especial. Vamos ver aqui o que o pessoal está comentando. Rivaldo, boa tarde, Priscila. Leila Cavalcante, cheguei, boa tarde, amigos. Leila também comentando, olá. José Osário Lacerda, boa tarde, pessoal do JC. Estou falando de Porto Velho, matando a saudade do Recife, vendo vocês. Sucesso. Valeu, José. Obrigado por acompanhar a gente. Jaqueline Cunha também dando boa tarde. Adriana Souza também dando boa tarde. Gente, vocês podem comentar também sobre aquela história do Papa, porque a gente tem uma enquete sobre esse assunto. O que vocês acham do papado de Francisco? Eu lembro que em 2013, quando Bento XVI anunciou, foi até na época do carnaval, estava no carnaval aqui no Brasil, e aí foi aquela agonia das pessoas, sem saber o que acontece agora. E aí a Igreja Católica se reuniu para poder decidir quem seria o novo Papa, e aí foi escolhido o Papa Francisco, que é um Papa argentino, o primeiro da América Latina, foi escolhido. Falando agora do clássico entre Sport e Santa Cruz, que vai acontecer amanhã na Ilha do Retiro, que por causa daquele incidente péssimo na semana passada, desse mesmo jogo, que teve a confusão lá na ilha, na torcida do Santa Cruz, que várias pessoas ficaram feridas, a Polícia Militar divulgou hoje um esquema de segurança com reforço entre os PMs. Ao total, serão 845 policiais atuando dentro e fora lá da Ilha do Retiro, para garantir a segurança dos torcedores, que vão ao estádio amanhã.
Esse número de 845 policiais é 125%, veja só, 125% maior que o do último clássico. Então, a PM decidiu reforçar ainda mais a segurança para que o caso da semana passada, né, que várias pessoas ficaram feridas, teve aquela confusão na arquibancada, não se repita. E aí, lembrando que a gente tem uma enquete aberta falando do esporte, que é sobre a saída de Richelli. Você acha, na verdade, foi a enquete de ontem, que foi encerrada hoje, sobre a saída de Richelli, se foi boa ou não. Os leitores acreditam que 66,13% dos leitores acreditam que sim, a saída dele foi boa, contra 33,87% que acreditam que ele poderia ainda continuar, né, no Leão. Vamos agora para uma matéria da TV Jornal sobre suspeitos que invadiram uma casa, ameaçaram uma família e mataram jovem e padrasto. Essa notícia foi lá no local chamado Sítio Fragoso, em Paulista, na região metropolitana do Recife, que no momento da invasão, 5 adultos e 2 crianças de 3 e 10 anos estavam na residência. Eles eram todos da mesma família. E aí 4 homens armados com espingardas, pistola e revólver reviraram todos os cômodos da casa à procura de armas. E aí um homem foi agredido na cabeça e nas costas e contou que criminosos apontaram armas para a cabeça das crianças enquanto falavam com a pessoa por telefone, que ordenou a morte deles. Veja só que situação de violência. E aí quem faleceu foi Edivaldo Pereira de Santana, de 19 anos, e o padrasto dele, que foi identificado apenas como Isaías. Eles foram mortos do lado de fora da casa. E aí o pessoal do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, que é o DHPP, está investigando o caso. E aí, inclusive, a família, né, que foi vítima dessa situação horrível, morava em Santo Amaro, aqui na área central do Recife, e tinha se mudado recentemente para Sítio Fragoso. A gente tem um VT agora, vamos mostrar aí da TV Jornal. A família de 5 adultos e 2 crianças de 3 e 10 anos estava dormindo quando chegaram 4 elementos. Um ficou do lado de fora e 3 entraram na casa. Os matadores estavam armados de espingarda, revólver e pistola. Esta vítima, que sobreviveu, conta com detalhes como foi a ação do grupo. Reviraram a casa todinha, aí depois ligaram para um rapaz, um cara, aí dizendo que tinha arma. Aí ele perguntou, e aí vai fazer o quê? Nós vamos matar tudinho, para ele não matar, derruba só dois, botou nós para ali, pro terraço. Aí escolheu aleatoriamente eles. As vítimas foram pai e filho, um homem identificado apenas como Isaías e o filho dele, Edivaldo Pereira de Santana, de 19 anos. A viúva estava em estado de choque. A senhora esperava que isso poderia acontecer? Não. A senhora chegou a conhecer alguém? Não. E suas crianças? Chegou a botar até uma arma na cabeça da menina aí, não foi de 3 anos? Dela e dela. Que situação, né, de violência. A gente vai passar aqui pelos comentários. Leila Cavalcante comenta justamente isso, né? Meu Deus, quanta violência. Alessandra Marinho comenta, até dentro de nossas casas somos reféns. Nem crianças respeitam mais. E aí, realmente, né, uma criança também foi atingida. Outros comentários aqui ainda sobre as outras matérias. Rivaldo Cavalcante comenta sobre a situação lá do esporte. Fala que o bocão de Beltrão surtiu efeito e isso não vai atrás de outro jogador, caso André. Pessoal comentando sobre a segurança do clássico de amanhã. Então, como a gente reforçou aqui, a PM vai reforçar o esquema de segurança lá na Ilha do Retiro. Serão 845 policiais, número 120% maior, né, do que o último clássico, quando houve a confusão. Então, o torcedor que vai ao campo, né, amanhã, provavelmente vai se sentir um pouco mais seguro, né? Vamos agora para outra matéria de violência. Mulher é encontrada morta dentro de caixa de isopor na Zona Sul. Que situação horrível. Esse caso aconteceu lá no bairro da Embiribeira. E aí, de acordo com o perito lá do caso, Tadeu Cruz, a vítima apresentava sinais de pancadas na cabeça. Ou seja, ela provavelmente foi agredida antes de morrer, né? Ela foi localizada por garis, que recolhiam os dejetos no lixão lá no local.
e a vítima teria aproximadamente 45 anos e a família dela, ainda segundo o perito, chegou a ir ao local onde o corpo foi encontrado, mas também não deu informações sobre quem ela seria. Então, o nome dela, a identidade ainda permanece sem ser revelado, né? A polícia ainda está trabalhando para investigar quem seria essa mulher. E aí os ferimentos foram causados por pauladas e com murros, de acordo também com o perito, e além das pancadas não foram identificadas outras marcas de violência no corpo da mulher. Então ela realmente teria sido agredida, né? Assim, a polícia não trabalha com a hipótese de estupro por enquanto, assim, a violência realmente foi a pauladas na cabeça. E o caso também está sendo investigado no Departamento de Polícia e Proteção à Pessoa, que é o DHPP. Deixa eu passar aqui mais alguns comentários de vocês. Josias Silva falando que só vai liberando armas para todos, assim eles pensam 2 vezes antes de invadir alguma propriedade. Beta Varela também falando só violência, meu Deus, realmente a gente chegou na parte aqui do Conexão que a gente está falando bastante de violência. Outra matéria de violência, uma horrível contra uma criança, na verdade, filhas gêmeas de 7 anos, né? Um homem foi preso suspeito de estuprar as filhas gêmeas de 7 anos e uma enteada. Esse caso aconteceu em Serra Talhada, lá no sertão de Pernambuco, lá no sertão aqui de Pernambuco, né? E inicialmente ele foi detido pelo crime de ameaça. Só que aí, quando ele foi preso, a polícia descobriu que ele também estava cometendo os estupros. A prisão aconteceu, esse homem era um servente de pedreiro e estaria ameaçando a companheira. A mulher contou que notou um comportamento diferente nas crianças e, com a ajuda da filha mais velha, conseguiu fazer as meninas revelarem os abusos. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a audiência de custódia, e onde foi decretada, né, a prisão temporária. A gente tem VT disso? Deixa eu ver aqui só um momentinho, porque é uma situação realmente bem chocante, né, um pai estuprar as filhas gêmeas de apenas 7 anos e ainda a enteada. E só foi descoberto, né, porque ele havia ameaçado a esposa e aí a polícia conseguiu identificar que ele também estuprava as filhas. A gente vai passar o VT agora. A prisão aconteceu em Serra Talhada quando o servente de pedreiro estava ameaçando a companheira. Ela disse que o acusado tinha abusado da filha dela de 10 anos e das gêmeas de 7 anos, filhas dele. Segundo a dona de casa, os abusos aconteciam durante a madrugada. Ela disse ainda que desconfiou dos abusos depois que percebeu um comportamento diferente na filha de 10 anos. Eu liguei para a minha menina mais velha, ela veio aqui, eu conversei com ela, a gente deu uns imprensa na menina para ela falar o que está acontecendo. Aí pronto, aí ela descobriu tudo, disse tudo. E no momento, quando ele soube, foi-se embora. Decretamos a prisão em flagrante do suspeito quanto ao crime de ameaça. Logo após que o suspeito foi arbitrada a fiança, ele não pagou, seguiu para a audiência de custódia. Na própria audiência de custódia, nós achamos por bem representar pela prisão temporária do suspeito. E aí, né, essa situação horrível de violência. Vamos ler mais uns comentários aqui. Neide Fidelis fala, os políticos são os primeiros bandidos que não fazem nada para acabar com tanta violência. Alexandra Marinho comenta, infelizmente, esses crápulas são na maioria das vezes, estão próximos, muito mais do que nós imaginamos. Realmente, né? Existem situações de violência contra a mulher, estupro, que podem estar do nosso lado e a gente nem percebe, nem sabe, né? Falando ainda de último caso de violência, dessa vez, lá em Boa Viagem, turistas ficaram feridos durante um assalto na praia. Esse caso aconteceu ontem à noite e aí um grupo de 8 turistas bebia lá na praia quando foram abordados por 3 suspeitos. Após o assalto, duas das vítimas foram golpeadas com faca. Além da situação do assalto, eles ainda foram agredidos. Esse caso, de acordo com o delegado Erivaldo Guerra, que é responsável pelo caso, esse incidente aconteceu por volta das 11h30, quando esses turistas, que eram um alemão e uma mineira, foram golpeados com faca. E aí, após anunciarem o assalto, esses homens levaram cerca de R$600 desses turistas e alguns pertences, deixando os telefones celulares para serem facilmente rastreados. Eles recolheram os objetos e 2 suspeitos golpearam os turistas.
A PM foi acionada por volta das 11h30 e realizou rondas pelo bairro, mas nenhum suspeito foi encontrado. Apesar desses golpes de faca que as vítimas sofreram, foram golpes superficiais, então eles aparentemente passam bem, né? E a Polícia Civil vai pedir a prisão preventiva desses suspeitos. Uma coisa curiosa aqui desse caso é porque essa área lá da Praia de Boa Viagem, onde ocorreu o assalto, ela é considerada perigosa pelo consulado americano desde o início do ano. É uma das áreas lá da praia que funcionários do departamento lá dos Estados Unidos, né, que fazem parte do consulado americano, não recomenda que os seus funcionários transitem por ali, ou seja, eles proíbem, vamos dizer assim, que os funcionários passem por esse local justamente pelo histórico de violência, de assaltos, né, para que os funcionários dos Estados Unidos não corram risco. Deixa eu ver aqui mais comentário aqui. Ailton Santiago se perguntando quando isso vai acabar. Josia Silva, presídio é igual a um show, tem que estar cheio para dar dinheiro e corrupção. Ah, sim, a gente tem um VT sobre esse assunto, vamos mostrar agora. Houve um incremento muito forte, né, do comando da Polícia Militar de outubro para cá. E em relação a isso que aconteceu, no momento não havia policiamento aqui, eles ficam até que horas? Como é? Não, o policiamento estava em Boa Viagem. Neste momento que houve o evento, o policiamento não estava aqui nesse local, mas ele estava fazendo abordagem. Ontem foi feriado em Recife e Olinda e tivemos diversos encontros de jovens aqui na praia. Então, o nosso policiamento foi orientado para ir até o próximo ao encontro, não incomodar o encontro em si, mas se tem algum elemento suspeito, tudo. Então, o policiamento tinha na praia. Infelizmente, neste momento que houve o assalto, o nosso policiamento não estava aqui no Segundo Jardim. Estamos procurando as imagens das nossas câmeras da Defesa Social para saber se a gente consegue localizar esses elementos. E o policiamento ele tá mais forte em relação às abordagens. Então a gente está orientando o nosso efetivo para que se faça abordagem para ver, porque tem um dos 3 elementos, eles estavam armados com arma de fogo. Eles estavam com faca, que é fácil de se desfazer de uma faca, né, para poder praticar assalto. Oi, Cardinal, boa tarde para todo mundo. Olha só, o grupo estava aqui neste trecho da Praia de Boa Viagem ontem por volta das 11 da noite, 11h30, eram 8 pessoas, eles estavam fazendo um luau aqui, estavam bebendo, se divertindo, quando de repente 3 rapazes se aproximaram, 2 deles estavam armados com facas, e aí eles renderam os turistas e roubaram, na verdade, apenas o dinheiro deles. Certo? Não roubaram o celular porque é aquele tipo de aparelho que faz rastreamento. Então eles foram muito espertos, roubaram apenas o dinheiro deles, em torno de R$600. E aí antes de ir embora, esfaquearam 2 dos turistas. Eu estou aqui com o delegado da Delegacia do Turista, Erivaldo Guerra, que vai dar detalhes para a gente sobre essas investigações. Delegado, o que até agora o senhor conseguiu apurar dessa história toda? Bem, eu só vim encontrar os turistas agora de manhã, aqui no hostel em Boa Viagem. Pegamos as características dos envolvidos e posteriormente a gente caiu em campo, a gente está em campo hoje para ver se prende ainda hoje esse pessoal, ou se não a gente vai ficar com a investigação a partir das características deles. Possibilidades também da polícia conseguir imagens da orla aqui dessa área e tentar identificar? Exatamente, a gente vai tentar colher as imagens, solicitar as imagens ao CIODES para que a gente veja e perceba se tiver imagens, as características dessas pessoas e mostrar até na imprensa depois para a gente identificar melhor. Eu volto com você no estúdio. E aí, que situação, né, de violência e uma situação bem muito complicada para o nosso turismo, né? A Alessandra Marinho comenta aqui, é vergonhoso ver notícias desse tipo. A receptividade que os turistas têm em certos lugares daqui, né? Imaginam que essas pessoas que passaram por isso, né, vão comentar quando voltarem para o país de origem delas. Então, realmente uma situação bastante complicada para o nosso turismo aqui, né? Tanto no Recife como para Pernambuco. Vamos falar agora do trânsito, porque tem notícia de atraso no metrô. A gente está com Natália, do JC Trânsito. O que a gente tem aí sobre esse assunto, Natália? Oi, boa tarde, Priscila. Eu vim falar aqui sobre o atraso no metrô.
Segundo a CBTU, o atraso foi ocorrido por causa de um problema na rede elétrica. Então, várias estações ficaram fechadas por alguns minutos. Mas, segundo elas, já estão resolvendo e só vai fechar quando pararem de ter pessoas lá. Então, está funcionando sim, mas por enquanto está lento em alguns sentidos, principalmente na do Curado, na estação do Curado. Mas, por enquanto, está tendo sim metrô por essa região. Então, os passageiros que pegam o metrô têm que ficar atentos, né? Por esse atraso, essa maior lentidão, não é isso? Isso. E agora eu vou falar um pouquinho do trânsito no Recife. Vou começar pela Zona Oeste, que é na Rua Falcão Lacerda, junto com a Rua 15 de Novembro, que fica ali, o trânsito nos dois sentidos está intenso, como podemos ver aí nas câmeras. Vamos continuar já no centro do Recife, onde está aí. Aí o sinal está fechado, mas aí é na Agamenon, perto da Rua Leopoldo Lins, que fica, isso é o sentido Olinda. Está fechado, mas geralmente essa hora é bem complicadinho sim por aí, no retorno para casa. Já também agora na Cor da Boa Vista, que é perto da Rua do Hospício, o trânsito nos dois sentidos parece estar tranquilo, mesmo com o trânsito fechado ou com o sinal fechado. Parece estar tranquilo no local. Por aí é tranquilo. O problema é mais ou menos perto da Rua Dom Bosco, que fica perto do Colégio Americano Batista. E já agora vamos na Avenida Mascarenhas de Moraes. O trânsito aí está intenso, parado. Antes de vir aqui, eu liguei para a CTTU. Eles falaram que não está vindo nada por aí. Falaram que as ruas próximas também estão congestionadas. Mas eles falaram que é o horário. Esse horário sempre é muito complicado na Avenida Mascarenhas de Moraes, no sentido Afogados. Por enquanto é só isso. Qualquer coisa é só no Twitter do JC Trânsito. Ok, obrigada, Natália. Nada. Vamos falar agora sobre filme, cinema. Hoje acontece a pré-estreia do filme A Luta do Século, que já podemos dizer assim, virou uma lenda, né? A situação entre os lutadores Todo Duro e Holyfield, Todo Duro, que é pernambucano, e Holyfield, que é baiano, fizeram um filme sobre esses dois lutadores, esses ex-lutadores de boxe. E aí o nosso repórter de cultura, Ernesto Barros, conversou com o diretor do filme, lá na pré-estreia, que está sendo agora. Vamos dar uma olhadinha aí, o que ele fala sobre o filme. Olá, Priscila, aqui é Ernesto, eu estou aqui no Shopping Boa Vista. Hoje vai ter um encontro muito especial aqui no cinema, que é o encontro de Reginaldo Holyfield, que está lá atrás, o boxeador baiano, com Todo Duro, que está aqui na nossa frente, ao lado do cineasta Sérgio Machado. Sérgio dirigiu esse filme A Luta do Século, que vai ter hoje uma pré-estreia aqui no Boa Vista à noite. E na quinta-feira o filme estreia nacionalmente em Recife, é uma das capitais principais, em virtude, claro, de Holyfield ser da Bahia, claro, e Todo Duro ser do Recife. Sérgio, como é que foi? Como é que você entrou nesse projeto, contar essa história tão fantástica, cheia de lances fantásticos, de duas carreiras, de dois personagens tão queridos do Brasil? Na verdade, a ideia inicial, curiosamente, não era nem fazer um documentário, era fazer um filme de ficção. A gente pensou, no primeiro momento, a ideia surgiu durante uma conversa com Lázaro Ramos e Wagner Moura. O Lázaro falou que gostaria de fazer o Holyfield no cinema e o Wagner falou, a gente pensou, chegou a cogitar do Wagner fazer o Todo Duro. Aí eu comecei uma pesquisa, encontrei com o Holyfield na Bahia, com o Todo Duro aqui. E aí me surgiu a ideia de, antes de fazer a ficção, vou fazer um pequeno documentário para conhecer mais a história. E comecei o documentário e o Lázaro falou, olha, você vai se empolgar tanto com esse documentário, vai acabar esquecendo da ficção, e foi um pouco o que aconteceu. Assim. Então ele começa como um projeto de ficção e passa para ser um documentário. Luciano, e você? Como é que você vê esse reencontro do Holyfield com o Sérgio no Recife e o filme pronto agora? Para mim o filme era um sonho que eu tinha e através de Sérgio Machado foi uma coisa fora do comum. E o filme, Deus quiser, está no maior sucesso, maior estouro. E tenho fé em Deus que o Sérgio Machado vai fazer o terceiro ainda, sabe? Que vai ser melhor ainda. E esse filme vai ter pipoco no Brasil todo. Amanhã, dia 15, todo o cinema do Brasil, a gente também em um outro na Bahia chegou hoje, amanhã estou em Fortaleza, né? E Deus quer vai ser um sucesso.
E eu conto que o povo de Pernambuco todinho, a gente vai dar um banho na Bahia e número de público, que a Bahia vai dar um banho na gente, aqui dá nada. Pernambuco é mais rocheiro para assistir os filmes. O povo não mata, e para o ver, eu tô lutando aí, para o ver, eu tô lutando. Vai ter uma vez aqui banca, se ele bancar, o outro de fora banca. E para o ver, outro aí, vou matar um tubarão para o ver. Eita, que esses dois são uma figura, né? Todo Duro e Holyfield aí nesse filme A Luta do Século, que tem estreia nesta quinta-feira. O pessoal comentando aqui, Leila Cavalcante, eita, que deve ser uma onda esse filme. É de Markley Lima, falando, cinema é tudo de bom. E aí esse filme estreia justamente agora na quinta nos cinemas, que é falando toda essa rivalidade dos dois, né? Entre o baiano Reginaldo Holyfield e o pernambucano Luciano Todo Duro, que já protagonizaram diversas lutas. Uma notícia que chega aqui agora para a gente é um protesto em frente à Prefeitura do Recife. Seriam moradores da comunidade do Pilar, e aí eles estão interditando justamente esse trecho lá em frente à Prefeitura. Pessoal que está passando pelo local, motorista, atenção, se puder desviar desta rota, faça, porque a situação lá está complicada, né? O trânsito está bem intenso. A gente está vendo aí algumas imagens, os ônibus lá, caminhão, carro com bastante retenção. Quem puder evitar essa via neste momento agora, evite. Gente, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Ei, quer se manter informado para ficar por dentro de todas as conversas no trabalho, na faculdade, em casa ou no bar? Então ativa a função Ver Primeiro desta página. É só ir na aba Seguir, no topo da tela, apertar em Ver Primeiro e esperar as principais notícias de Pernambuco, do Brasil e do mundo no topo do seu feed. É fácil, né? Então não deixa de fazer.